Doutor, eu tenho um escape venoso. E agora? O que eu faço? Um dos diagnósticos, uma das causas da disfunção erétil é a deficiência do mecanismo de venoclusão. Antigamente era chamado de escape venoso. Hoje a gente sabe que não é um problema da veia, não é um problema venogênico, mas sim um problema do corpo cavernoso. Então como é que funciona? Por algum motivo o paciente tem uma degeneração do corpo cavernoso, isso faz com que ele não se expanda e não vede as vênulas subtunicais, fazendo com que o sangue escape. Esse paciente clinicamente, ou ele não vai alcançar ereção rígida, ou ele não mantém a ereção por muito tempo por conta dessa deficiência do mecanismo de venoclusão. Isso é um diagnóstico que ele existe, ele está presente em alguns casos, porém, superestima-se esse diagnóstico por conta de um outro fenômeno que pode mimetizar um escape venoso verdadeiro, que é o paciente altamente psicogênico. É o paciente que libera tanta adrenalina que o corpo cavernoso não distende de forma satisfatória e o sangue escapa. Mas o problema não é um problema do tecido erétil do corpo cavernoso, mas um problema supratentorial do excesso de adrenalina, de um tono adrenérgico aumentado. E muitas vezes o grande problema é que o paciente ele chega já às vezes com esse diagnóstico em mente, porque ele procura ali na internet, e o Doppler peniano com fármaco-indução, quando ele é feito com um protocolo errado, com um protocolo que não utiliza a droga certa, na dosagem certa, que ele não utiliza a estimulação manual e audiovisual, ele pode dar um diagnóstico falso positivo de escape venoso. Como é que acontece isso? O paciente chega nervoso para o exame, você usa uma subdose de substância, ele vai ter uma ereção parcial e o espectro hemodinâmico ao Doppler vai ser um espectro de baixa resistividade, que é o espectro igual do escape venoso verdadeiro. Então a gente precisa lembrar que o escape venoso ele existe, ele é um problema estrutural do corpo cavernoso do pênis. Para ter um substrato anatômico, esse paciente tem que ter alguma doença de base. Então um paciente jovem, 25, 30 anos de idade, com escape venoso, eu já duvido desse diagnóstico. É super raro você ter um escape venoso primário, uma disfunção primária do mecanismo de venoclusão. Mas quando a gente tem esse diagnóstico preciso e real, a gente espera alterações estruturais. Então um paciente diabético de longa data, maltratado, um paciente com déficit de testosterona crônico, um paciente pós-prostatectomia radical, pós-radioterapia pélvica, esses pacientes podem ter um substrato anatômico que promove uma degeneração do tecido erétil, dos corpos cavernosos, e ter sim um escape venoso verdadeiro. Mas eu costumo dizer que esse é um diagnóstico não tão comum e um diagnóstico de exceção. Lembre-se, sempre faça um protocolo adequado. Utilize a droga adequada, utilize a dose adequada, um protocolo de redosagem e a estimulação manual e audiovisual para que você não tenha resultados falso positivos.